Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais episódio de Menu de Pequim, bora lá? Eu tenho sido perguntado muito nos últimos dias sobre o que esperar do 20º Congresso do Partido Comunista da China, que entra em sua etapa final no dia 16 de outubro próximo. O Congresso do Partido Comunista ele é uma reunião de baixo para cima, ou seja, primeiro os delegados de base são eleitos até chegar ao Congresso Nacional. Esse Congresso do Partido Comunista reuniu mais de 90 milhões de membros, né, de militantes do partido, que elegeram, ao fim e ao cabo, mais de 2 mil delegados à plenária final do Congresso, que ocorre, como já disse aqui, no dia 16 de outubro. Trata-se do maior evento político da China, né, que ocorre a cada 5 anos, é um evento mais esperado da grande política chinesa, porque dali sai o núcleo de direção para o próximo período, né? Nesse núcleo de direção, certamente, o Xi Jinping deverá ser reeleito para um terceiro mandato inédito, em certa medida, quebrando uma tradição que vinha desde Deng Xiaoping, de que cada geração dirigente teria a possibilidade de 2 mandatos. Ele é o primeiro que incorpora à Constituição a possibilidade de um terceiro mandato, já vou explicar daqui a pouco isso. E também toda a direção do partido, o Comitê Central, e no núcleo disso daí, não somente o secretário-geral, que deve ser Xi Jinping, mas também já começam as especulações sobre quem será o próximo, né, ou o substituto. Eu particularmente acho que é uma não discussão essa nesse momento, até porque a China passa por uma circunstância muito especial da sua história, uma circunstância muito diferente da que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Inclusive, são essas circunstâncias especiais que, sob o meu ponto de vista, levam o Xi Jinping a um terceiro mandato. Por que eu estou dizendo isso? Já entrando no que esperar desse Congresso. Foram profundas as transformações que a China passou desde que Xi Jinping ele assume o poder em 2013. Primeiro, ele foi muito comedido no início de seu mandato, meio que tateando o poder, e aos poucos ele foi imprimindo um ritmo muito próprio ao processo político chinês, né? Começando por uma vasta e profundo processo de combate à corrupção. Existem vários números a respeito de quantos membros do partido quantos membros foram expulsos do partido, quantas pessoas foram expulsas de cargos de Estado, mas a verdade é que houve uma verdadeira limpa no Partido Comunista e no Estado chinês, alcançando inclusive membros do Politburo. E qual que é o diagnóstico, né? Historicamente, as dinastias chinesas foram derrubadas por revoltas camponesas que percebiam a crescente incapacidade e inépcia das dinastias em entregar as obras públicas necessárias para a produção da vida material de milhões de famílias camponesas, né? E a inépcia e a corrupção andam lado a lado. E o diagnóstico de muita gente na China, inclusive o meu, de quando eu estive lá, e dos testemunhos que eu posso dar sobre o que eu vi na China, a corrupção estava dirimindo, vamos dizer assim, a legitimidade do Partido Comunista perante o povo chinês. Então, o Xi Jinping ele parte para uma agressiva campanha de anticorrupção, né, que elimina, assim como já disse aqui, milhares de membros do partido, incluindo gente da alta cúpula, não foi só pequeno e médio funcionário ou quadro, mas também gente da própria cúpula, né, cortando na própria carne para enfrentar esse problema. E é evidente que Xi Jinping, ao partir para esse tipo de confronto, ele arrumou muitos inimigos internos. Não é à toa que recentemente, por exemplo, teve uma notícia de que houve um golpe na China e tal, que o Xi Jinping estaria em prisão domiciliar, né? E eu sou daqueles que acham que esse tipo de boato ele não é somente uma fake news, que no caso foi feito da Índia, mas também vem de dentro da China esse tipo de boato, buscando criar conflito às vésperas do Congresso. Existe um conflito que muita gente percebe, eu particularmente percebo há muito tempo, entre Xi Jinping e um grupo de Xangai, né? Ou seja, não que haja um grupo de Xangai, mas Xangai é uma poderosa ala do Partido Comunista que praticamente vem nomeando, seguindo os secretários-gerais. Os secretários-gerais do partido têm que passar pelo crivo de Xangai, né? E Xi Jinping ele andou se estranhando muito com esse pessoal, tendo em vista, por exemplo, o combate à Covid, né? Ou seja, Xangai foi muito mais relaxada no combate à Covid do que o resto do país. Então, as coisas dentro da China andam muito, muito pesadas, né? E Xi Jinping, por exemplo, um diagnóstico que eu sempre trago dele é que ele entra, assume e ele elege o inimigo interno, ou seja, ele pega uma fração da burguesia chinesa,
a burguesia nacional, dos bilionários, como as pessoas gostam de dizer, e coloca esse pessoal como alvo, né? E qual que é a cara desses bilionários que se tornam alvo de Xi Jinping, né? São os bilionários que eram militantes abertos da abertura de capitais da China, do país, ou seja, a favor da desregulamentação financeira da China, de forma que a China pudesse abrir seu sistema financeiro, então, e a China entrasse no rol da chamada financiarização. Jack Ma, por exemplo, o homem mais rico da China, ele passou meses criticando Xi Jinping, meses criticando a chamada burocracia chinesa, que não deixava os negócios andarem do jeito certo, que para eles o jeito certo era a desregulamentação, e ao que tudo indica, o Xi Jinping ele esperou uma semana antes do lançamento do maior IPO da história da Alibaba, ou seja, o maior lançamento de ações públicas da história, para cancelar de cima para baixo esse IPO, né? E fazer com que o Jack Ma prestasse depoimento para funcionários do terceiro escalão do Ministério das Finanças. Ou seja, esse foi um grande recado que o Xi Jinping deu a esse pessoal, né? Que atualmente, por exemplo, existem vários bilionários fugindo da China e aparece no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, falando que denunciando a liderança do Xi Jinping, né? Então, acho que no front interno é um momento muito, muito, muito difícil em que a luta de classes aflora no país, né? E que Xi Jinping tem tomado um lado, né? E é um lado que é muito complicado, no sentido de que fazer o que ele está fazendo demanda comprar várias brigas, né? Então, acho que esse é um ponto, ou seja, o Congresso do Partido Comunista deverá legitimar esse avanço de Xi Jinping e do Partido Comunista sobre o capital privado e principalmente sobre o capital privado interessado na abertura da compra de capitais. Quando eu falo do capital privado, né, as pessoas falam muito que houve uma onda regulatória na China nos últimos meses, em que o setor privado foi enquadrado por Xi Jinping, etc. Eu prefiro olhar de um outro jeito. Esse Congresso do Partido Comunista, por exemplo, ele poderá abrir as portas, né, para aprofundar as mudanças institucionais que vêm ocorrendo no país nos últimos anos. Que tipo de mudanças são essas, né? Primeiro, né, a percepção de que a China é um país muito desigual, ou seja, é um país que tem o segundo maior número de bilionários do mundo, o primeiro, e centenas de milhões de pessoas que vivem com $150 por mês. Então, a questão da desigualdade social e territorial chinesa tem que ser enfrentada e passou a ser uma questão de honra para a atual liderança, sob o lema da prosperidade comum. E, evidentemente, que esse tipo de enfrentamento não se faz sem mudar os esquemas de propriedade do país. É por isso que eu não gosto muito do termo nova onda regulatória do Estado sobre o setor privado, não. O que está havendo é uma mudança de esquema de propriedade, onde o capital estatal público tem avançado sobremaneira sobre o capital privado. Então, se nós formos perceber, por exemplo, hoje, qualquer gráfico, tabela que mostra a lucratividade do setor privado, do setor estatal, o investimento do setor privado, do setor estatal, vai se demonstrando uma primazia do setor estatal público da economia chinesa cada vez maior. Então, o que está acontecendo na China hoje é uma nova onda de inovações institucionais voltadas, como já disse aqui, para a mudança dos esquemas de propriedade com vistas a enfrentar essa grande contradição do país que são as desigualdades sociais. E também não é somente isso. Esse enquadramento do setor privado que ocorre na China hoje, né, ele tem relação direta também com as prioridades estratégicas do país, notadamente a guerra tecnológica com os Estados Unidos, ou seja, a chamada Big Techs, por exemplo, chinesas estavam succionando para si a fina flor da juventude chinesa, que poderia estar, na visão do Estado chinês, trabalhando em grandes projetos voltados à construção das infraestruturas de semicondutores. Então, esse enquadramento do capital privado chinês, esse enquadramento das Big Tech chinesas é parte de uma estratégia em que está sendo desviado a energia do país, ou seja, está sendo desviado. Por exemplo, os cursos de engenharia na China, por exemplo, hoje estão completamente voltados à formação de um tipo específico de engenheiro. Não para trabalhar em Big Techs, né, para construir jogos, o TikTok, etc., né, e sim para a construção das infraestruturas necessárias ao enfrentamento dos semicondutores. Ou seja, existe um desvio muito grande de energias, né? E esse Congresso do Partido Comunista, eu poderia aqui apresentar números, aqui, fazer um puzzle, né, do número de delegados que por idade, por sexo, por ocupação. Não, eu prefiro fazer uma análise mais de fundo
do que está em jogo nesse congresso, né? E tudo leva a crer que após esse congresso, a grande cartada do Xi Jinping da governança chinesa é aprofundar essas mudanças, inclusive avançando para a taxação de grandes fortunas do país e aprofundando isso também no sentido de construção de um imenso estado de bem-estar social com características chinesas. Então, hoje na China, o que tudo indica, está tudo em suspenso na China. Pode ver que não está acontecendo nada na China hoje, né? No noticiário e tal, se vê pouca notícia sobre a China. É o pré-congresso, e certamente após o congresso, muita coisa vai acontecer na China. Eu aposto em um aprofundamento dessa linha que vem sendo adotada no país de avanço do capital privado, ao enfrentamento das desigualdades e, evidentemente, aquela velha história que a gente aprende desde criança, né? Não se faz omelete sem quebrar ovo, ou seja, muito ovo vai ser quebrado dentro da China, né? Tendo em vista não somente as contradições internas, mas também unificar a tropa, né? Ou seja, unificar o país em meio a essa grande batalha externa que os americanos tentam impor ao país, ou seja, esse caos sistêmico que os americanos querem também implantar dentro da China. Então, unificar a tropa é fundamental para isso. Então, existe todo esse trabalho, por exemplo, ideológico, né? Inclusive a questão ideológica ela passou a ser uma questão prioritária de segurança nacional, né? Saiu até um documento de um tempo atrás de think tank americano tratando dessa questão, ou seja, os chineses colocaram a questão ideológica como fundamental, um fundamento de segurança nacional, né? Isso serve aqui ao Brasil, que nós temos aqui vários think tanks estrangeiros, ONGs, etc., que atuam abertamente no país, né? E dirimindo a nossa base ideológica nacional brasileira, né? Então a China deve perceber o papel que muitas dessas ONGs, dessas ONGs ou fundações estrangeiras, o papel que elas cumprem na desconstrução de países, né? Então a China, por isso, coloca essa questão ideológica como um requisito de segurança nacional. Então, o que esperar do Congresso do Partido Comunista, eu acho que é um positivo para as políticas de Xi Jinping e um sinal verde para o aprofundamento dessas mudanças, né? Eu quero voltar a falar desse congresso aqui, porque tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Mas o tempo é curto, mas o que eu tenho a dizer é isso. Aguarde que muita coisa vai acontecer nesse congresso, o que vai ser um congresso, o que vai transformar esse congresso em um turning point do processo de construção do socialismo na China. Um forte abraço e um beijo no coração de você.